Eu sou o Eliezer, essa aqui é a minha esposa Diane e a minha filha Elisa. Bom, eu fui criado na igreja e com 18 anos eu resolvi dar uma volta ao mundo e fiquei afastado do caminho do Senhor por 19 anos. E eu convidei ela para nós ir na igreja O Brasil para Cristo e voltamos, fomos num domingo e no domingo seguinte a gente voltou de novo e ali a palavra falou muito com nós e no final do culto o pastor Juliano fez um apelo e perguntou que quem queria aceitar Jesus ficasse do lado esquerdo dele e quem quisesse só receber uma oração ficasse do lado direito. E eu estava com muita vontade de aceitar Jesus naquele dia. E eu deixei a minha esposa tomar a decisão dela. E eu convidei ela para nós irmos à frente. E ela me levou para o lado esquerdo. E nem eu acreditei no momento, né? E terminou o culto, a gente foi embora e quando a gente estávamos jantando, eu perguntei a ela se ela sabia a decisão que ela tinha tomado naquela noite. E ela me surpreendeu me dizendo que ela tinha aceitado Jesus. E dali em diante, a gente começou a afirmar na igreja, a estar firmes ali. E até hoje estamos na batalha com Cristo. Eu vim do mundo onde já tinha passado por várias coisas, várias decepções, dificuldades. E quando comecei na igreja, eu encontrei uma paz. Eu saía dali, eu queria aquela paz que eu encontrava lá. E no dia seguinte, eu já não tinha mais aquela paz. Quando eu chegava na igreja, eu encontrava algo diferente que trazia uma alegria ao meu coração. E quando o Eliezer me convidou pra gente ir na igreja de novo, eu vi que a paz que eu precisava era Cristo. Então, Cristo preencheu todo o meu coração, aquele vazio, aquelas frustrações. Era Cristo que faltava na minha vida. No HT, a gente estava indo na igreja e fomos convidados a participar do HT, só que o HT seria na nossa casa. E nós aceitamos e ali começamos a aprender as coisas de Deus através do HT, através da apostila e ali nós tiramos muitas dúvidas e foi ali que o Espírito Santo cada vez começou a falar mais forte ao nosso coração e ali se formou o grupo Os Belos, foi o primeiro grupo que a gente participou e foi uma bênção na nossa vida, assim, nos esclareceu muito. A gente começou a entender o que era Cristo. Muitas vezes a gente olha de fora e imagina que ser crente, ser cristão é muito difícil. Mas ali nós aprendemos a ser cristão e viver um dia de cada vez. E foi muito importante na nossa vida o HT. Para mim, o HT foi um divisor de água assim na minha vida, porque muitas coisas que a gente ouvia no culto, chegava durante o HT, a gente tirava dúvida. O meu grupo era muito questionador, muitas perguntas, era tudo muito novo para nós. Então, perguntas que talvez para cristãos mais antigos eram coisas banais, mas para nós que estava começando, era muitas curiosidades, muitas dúvidas e muitas vezes a gente saía, o HT era na nossa casa, a gente recebia o HT
estava num dia mal, que não desanimado, e chegava lá um testemunho do irmão, que aquilo te edificava a tua fé, porque a gente começou a ouvir testemunhos assim através do nosso grupo, que só Deus mesmo para fazer. E a gente chegou na igreja em 2017 e a gente começou a sonhar com uma família através do HT, porque o pastor falava muito sobre a prosperidade, e ser próspero não era ter dinheiro, né? Era ter uma família abençoada, era formar uma família e nós começamos a sonhar com isso e começamos a tentar, só que não estava acontecendo. E aí a Diane começou a investigar e foi que a gente descobriu que ela não era o problema, e aí começamos a me investigar, né? E começamos a fazer tratamentos e não acontecia. E quando se deparou com a situação, a Diane, no meio do processo, não respondeu aos medicamentos e nós conseguimos retirar dela somente 2 óvulos e a gente investiu tudo nesses 2 óvulos que a gente tinha, né? E Deus, no meio dessa caminhada, resolveu nos dar um não. E esse não foi muito doloroso para mim e para Diane, porque a gente, se tivesse que fazer outro processo, teria que começar tudo do zero de novo. E a gente começou a não entender mais nada o que Deus estava fazendo conosco. O silêncio era total. E um belo dia, no início do seminário de crescimento de igreja, eu cheguei em casa e minha esposa pediu para mim sentar, para mim não cair. Eu imaginei tudo na minha cabeça, menos que ela estaria grávida. E ali Deus começou o propósito da Elisa na nossa vida. E hoje ela está aqui e é a alegria da nossa casa. E hoje nós falamos de milagre não de ouvir, mas sim de presenciar o que Deus fez na nossa vida. Falar desse milagre me faz, assim como a Elias já falou, voltar atrás assim, e lembrar do momento de dificuldade assim, que a gente passa pelo vale. Mas o vale com Deus, ele sempre nos sustenta, porque quando eu chegava no meu quarto e dobrava meus joelhos e clamava a Deus, eu sempre pedia que Ele me sustentasse, que a minha dor não fizesse que aquilo me afastasse dele, porque eu sabia o Deus que eu servia e sabia que o único que podia fazer o meu milagre era Ele. Então, aquele silêncio naquele momento, eu conversava com Eliezer, tinha dias que a gente não conseguia orar, era só lágrimas, mas lágrimas nos pés de Jesus sempre vai ter uma resposta, mesmo que naquela hora era o silêncio, era o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Porque pra gente receber um milagre a gente precisa ser moldado, só que tem momentos que a gente não entende o que Deus precisa nos moldar. Ele conhece o meu coração mesmo antes de eu saber o que eu vou fazer, o que eu vou pecar, Ele já sabe o que eu precisava mudar. Então, esse milagre para a glória de Deus, né? Nós somos uma história de transformação.